Estamos atentos nessa confusão aqui. Também envolve pancadaria, mas nesse sentido um pouco mais agressão somente por um lado. A Daniela Sevieri e o Custin Júnior, nossos repórteres, foram atrás de informações sobre estas imagens flagradas no terminal do Bairro Alto. Pode colocar as imagens na tela? Mostram um homem agredido por seguranças do local. Não mostram o começo da confusão, mostram um golpe com um cacetete contra este homem e logo as pessoas já começam a gritar ali ao redor pedindo a presença da polícia. E estes seguranças se justificam dizendo que ele teria, a pessoa que está no chão, teria começado as agressões. Dani Sevieri, por favor, o que você conseguiu descobrir sobre este caso? Foi uma agressão infundada? Não foi? O que as empresas estão falando sobre isso? Boa tarde para você. Oi, boa tarde para você, Lucas. Boa tarde para todos que nos acompanham. Bom, a gente vê pelas imagens de forma clara que um dos vigilantes que faz o controle de acesso do terminal, ali nós temos a Urbis, que fica ali por dentro controlando os ônibus, enfim, os passageiros em relação ao transporte em si. Nós temos uma outra empresa de vigilância que fica dentro ali do terminal, cuidando, acompanhando, evitando que situações desagradáveis com os usuários do transporte coletivo aconteçam. E temos uma terceira empresa que fica do lado de fora do terminal, controlando o acesso de quem entra e de quem sai, até para evitar que pessoas entrem, tenham acesso ao terminal sem pagar passagem, esse tipo de situação. A confusão teria acontecido com o vigilante que fica interno e com os outros dois, que esse vigilante interno dessa outra empresa pediu apoio para os da área externa. E esse homem que sai correndo e dá uma voadora, inclusive, é um desses vigilantes da parte externa. O outro que bate nele com cacetete também é dessa empresa. Lucas, nós fomos até essa empresa. Primeiro eu quero trazer a nota, porque nós entramos em contato com todo mundo dessa situação. Entramos em contato com a Urbis, entramos em contato com o sindicato responsável pelas empresas, com o CETRANSP, e veja o que o sindicato nos disse. Que é a primeira nota que eu tenho aqui para trazer para nós, e depois vou falar o que foi que nós falamos, porque nós fomos até essa empresa, fomos recebidos inclusive pelo responsável pela empresa, e vou trazer os detalhes disso, que aí eu tive mais informação exatamente do que aconteceu, viu, Lucas? Porque lá no terminal só falaram pra gente, um usuário de drogas que invadiu ali, mas não foi bem isso que aconteceu. A nota do Sindicato das Empresas de Ônibus de Curitiba, CETRANSP, diz assim, que lamenta o episódio de violência ocorrido no terminal do Bairro Alto na noite de quinta-feira, e o CETRANSP já entrou em contato com a empresa terceirizada pedindo um esclarecimento sobre a ação dos colaboradores de tudo isso. Além dessa situação, a Urbis também falou que não coaduna com esse tipo, né, de situação, e que vai verificar também o que aconteceu. E na empresa, Lucas, que eu fui muito bem recebida. Tem até um trechinho, deixa eu colocar o trechinho do início, que eu toco o interfone, porque a gente já tinha feito contato, ficaram de nos retornar e achamos por bem irmos até lá pessoalmente. Vamos ouvir esse trechinho quando nos atendem muito bem, inclusive. Meu nome é Daniela, eu sou repórter da Rede Massa. E aí a gente veio aqui para ver se alguém fala com a gente a respeito dessa situação de sexta-feira do terminal. Sim, só um instante, por gentileza. Obrigada. E aí nós entramos, Lucas, fomos muito bem recebidos, conversei com o assessor da empresa, conversei com o gerente, conversei com o dono da empresa, fomos inclusive até uma sala, sentamos, e o que realmente aconteceu, que tem imagens, infelizmente nós já entramos em contato com a prefeitura, pedimos essas imagens para a Urbis, porque de acordo com a empresa, porque a empresa foi atrás disso tudo e foi apurar o que aconteceu, né? Dentro do ônibus, esse rapaz desceu do ônibus, o ônibus Bairro Alto Santa Cândida ali, desceu no terminal do Bairro Alto, e dentro do ônibus ele chutou a catraca do ônibus, ele tentou chutar as janelas, inclusive quem foi abordar os seguranças ali, os vigilantes do terminal, eram passageiros do ônibus que estavam assustados com a conduta desse homem. Quando ele desceu, ele pegou aquela plaquinha que diz ali a linha do ônibus e tal, jogou, chutou as placas do local. Foi nesse momento, e aí diz, né, que inclusive os vigilantes tentaram conversar e ele não ouvia, ele estava visivelmente muito alterado, e aí com isso um dos vigilantes acabou fazendo essa cena toda que aconteceu ali, mas as pessoas estavam assustadas antes disso com a postura desse homem. Claro, Lucas, que nada justifica uma agressão como a gente viu ali. E depois de toda essa confusão feita, o que aconteceu? Esse homem, a guarda municipal foi chamada para o local, a própria guarda municipal então ali atendeu a situação, o homem resolveu sair do terminal
e foi embora livremente. Inclusive não recebeu nenhum tipo de atendimento médico. A gente chegou inclusive a procurar essa situação, entramos em contato com o CIAT, com a prefeitura para saber se o SAMU de repente tinha atendido, mas nada disso, pelo menos não na noite. Diz inclusive, o pessoal da empresa fala, não, tem até imagem que mostra esse homem levantando e saindo andando normalmente do terminal. E aí a empresa fez uma nota, porque a empresa fez questão de ressaltar para a gente, Lucas, que eles não aceitam esse tipo de postura. Os funcionários deles não são treinados para agredir as pessoas. Uma situação como essa, o ideal é chamar, sim, a guarda municipal, dependendo da situação, chamar, inclusive, até a polícia militar para auxiliar. Por que a gente fala guarda municipal? Porque a guarda municipal que é responsável pelos terminais, né? Justamente por isso essa questão toda. Agora, eu vou trazer aqui a nota de esclarecimento que nós temos da empresa, porque eles, embora tenham conversado com a gente, Lucas, eles preferiram não gravar a entrevista, por quê? Ali é uma empresa de segurança, eles preferiram não mostrar o rosto, porque eles podem se colocar em risco, já que eles fazem vários tipos fazem inclusive transporte de valores, enfim. E aí a nota diz o seguinte, a empresa Arpia Segurança informa que afastou temporariamente os colaboradores envolvidos na ocorrência para a realização de uma sindicância interna para verificar o que aconteceu. Informa ainda que a empresa é contrária a qualquer tipo de atos violentos por parte de seus colaboradores, sendo este um caso isolado e que não representa a política interna da empresa. Inclusive tivemos a informação que depois disso, o funcionário que estava no período de experiência, Lucas, teria dito que não ia voltar para a empresa e desde essa situação que aconteceu no final da semana passada até agora ele realmente não voltou para trabalhar. A empresa está verificando isso e o outro funcionário teria sido afastado, né? Justamente para verificar o que aconteceu. Eles afastaram de imediato para ver a conduta, afastaram assim dos postos de trabalho, mas isso não significa que eles não teriam que ir até a empresa para cumprir o posto, cumprir o horário de trabalho, enfim, tudo isso. E estão verificando o que vai ser feito. Mas falaram, como a Urbis, como a Cetransp, enfim, todas as empresas envolvidas no terminal deixaram bem claro isso, que eles não coadunam com esse tipo de situação. Ali na frente do terminal, Lucas, eu abordei algumas pessoas e mostrei as imagens, né? Porque é aquilo, independente do que esse homem fez, na minha visão, por exemplo, esse homem deveria ter sido autuado por perturbação, por alguma situação e responder por isso, porque de acordo com o que a gente apurou, ele quebrou não chegou a quebrar o ônibus, essa é a questão, ele não chegou a danificar, por isso que ele não foi preso em flagrante. Quando a guarda municipal chegou no local, de acordo com a empresa, teria visto o homem deitado no chão, imobilizado daquela forma, aparentemente não estava machucado a ponto de precisar de cuidados médicos e também não teria destruído nada, porque se ele tivesse quebrado uma janela, por exemplo, ele responderia por dano ao patrimônio público, um crime inclusive com agravante de 2 a 8 anos de prisão, mas nada disso aconteceu. Ele foi liberado, mas o vigilante que estava lá dentro pegou o contato de todo mundo, né? A senhora que foi pedir ajuda, que reclamou que ele fez isso, que ele fez aquilo, enfim. Mas mesmo assim, independente do que ele fez antes, para todo mundo que vê essa imagem, ficou chocado ali no terminal. Quer ver? Vamos acompanhar. Não, eu acho que não deveria agredir. Deveria pelo menos segurar, encaminhar para algum outro lugar, não agredir. Eu acho que está errado, né? Eu acho que respeito em primeiro lugar, né? A gente tem que respeitar as pessoas, a gente não pode julgar e também não é chegar agredindo as coisas só por causa de uma passagem. Não é assim que funcionam as coisas. Eu acho assim que tem que tomar uma providência sobre isso daí, sabia? Mas se a gente vê que um dependente químico é uma pessoa que, teoricamente, é uma pessoa que sofre uma doença, né? Sim. A gente deveria acolhê-lo e não agredi-lo. E aí, viu, Lucas, a opinião do povo, que eu acredito também foi a minha também, assim que eu vi o vídeo sem saber o que tinha acontecido, eu me assustei com a violência, né? Ô Dani, olha, me desculpe, mas eu tenho uma opinião diferente. Eu não concordo com você. Obrigado pela entrevista de todos aqueles que conversaram com a gente, sensacional. Uma democracia é feita assim, né? Com opiniões diversas. Eu vendo esse vídeo, sinceramente, a minha opinião é a seguinte: nós precisamos ouvir o que estes seguranças têm a dizer. Por quê? No vídeo eles falam assim, foi ele que começou a agredir a gente. Nós conversamos com a empresa já falou que está averiguando tudo o que aconteceu, mas eu gostaria do posicionamento deles mesmo. Exatamente o que os responsáveis pela empresa falaram para a Dani. Diz que o cara já estava causando no local, chutando todo mundo, tanto que uma mulher pediu a ajuda destes seguranças para conter esse homem lá. Então aí eu não sei o que querem que trate com flor daí.
Claro, às vezes você pode dizer, não precisava dar cacetada ali, tudo bem, é uma discussão ou outra, mas nós não podemos crucificar esses homens que estão na linha de tiro todos os dias, assegurando todos que vêm e vão dentro do terminal. Só para a gente finalizar o que nós estávamos conversando sobre o terminal do ônibus, a confusão que lá aconteceu. Eu jamais vou apoiar atos de violência. Eu só acho que é muito cedo para nós sermos violentos com estes seguranças. É muito cedo. Não se tem informação suficiente sobre como começou essa confusão. Tem muita gente falando que esse cara estava causando dentro do ônibus. Aí eles tentam segurar esse homem. Você vai ter que ficar aqui, vai esperar a guarda municipal. Esse homem começa a agredir, ele quer fugir. Tanto que o começo do vídeo dá a impressão que esse homem está tentando fugir. Eles teriam, na versão desse segurança, teriam sido agredidos por esse homem. Então eu só acho que é muito cedo para classificarmos como brutais, como truculentos. É muito cedo ainda. Nós precisamos de mais informações. Não está certo jogarmos esses homens aqui aos leões, crucificarmos eles que estavam lá trabalhando. E o outro que estava causando no ônibus. Aí a gente vai subvertendo as coisas. Quem é vítima vira culpado, quem é culpado vira vítima. Aqui não.